Deixa eu te fazer uma pergunta que é minha, assim, muito tempo. Pode ser uma pergunta burra, mas vamos lá. A pessoa que consome muito sódio, por exemplo, vamos supor que a pessoa consumiu macarrão instantâneo. Se ela Tá. beber água para compensar esse sódio e ela beber muita água, ela vai. A solução para isso é beber muita água ou não tem jeito? Você consumiu sódio demais, aquilo vai depositar em algum lugar, ele não vai ser eliminado tão rápido. Beber água corrige esse sódio em excesso? Ele corrige no curto prazo. Então, se é uma pessoa que tem um consumo de sódio que ele é regular, ele é normal, dentro do adequado, dentro do recomendado, e aí come um macarrão instantâneo, ou vai comer um sushi e enche de shoyu, então tem um consumo que num dia é muito mais de sódio, tomar água ajuda o corpo a eliminar esse excesso de sódio, porque ele já vai voltar à regulação dele de, ó, meu normal é mais baixo do que isso. Se eu aumento e eu tomo bastante água, eu volto para o meu normal, então no outro dia eu volto a comer um pouco menos de sódio. Os efeitos colaterais são muito baixos, porque o teu normal não é aquilo. Então, se tu toma bastante água e volta depois para um consumo abaixo, fica tudo bem. O problema é quando esse consumo de sódio ele é constantemente alto, porque daí o que acontece? Aumenta a quantidade de sódio, aí o corpo mesmo já reajusta a quantidade de líquidos dentro do nosso corpo, que pode aumentar a quantidade de líquidos no corpo. A gente aumenta também o quanto de esforço o nosso coração tem que fazer para bombear toda essa quantidade de líquidos, e aí a gente pode sobrecarregar o coração, né, e causar uma hipertensão. Então, assim, esse consumo de sódio, para ele fazer mal pra gente, ele tem que ser constantemente alto, né? Um dia e tomar bastante água e volta ao normal, tudo certo, não tem muitos efeitos colaterais. O problema é Beleza. a constância. E Entendi. tem muita gente que, acho que todo mundo deve conhecer, né, alguém que vive desses produtos, né, de macarrão Nossa, demais. Eu, instantâneo, na né? época de estudante, meu. A Marcele, boa noite, Marcele. Só na escuta aqui, pois sou leiga. Eu estou aprendendo muito aqui também. Na área de nutrição, a gente acha que, eu sou da área de saúde, a gente sabe pouco, tá? A gente tem que. Nossa especialista aí, justamente por isso. E aí, para a gente fazer uma comparação, né, desse alimento que é considerado um ultraprocessado para um outro, que é a bebida láctea, que é o tema dessa notícia, se a gente for ver, em 100 ml, e aí assim, lembrem que a porção geralmente é 250 ml. Então, essa quantidade em 100 ml em tipo um pouquinho mais de um terço ali do produto, tá? Uhum. Se a gente quiser pensar em 250 ml, tem que multiplicar por 2,5, mas daí tranquilo também. Mas só para a gente entender que em 100 ml daquele produto, a gente tem ali 5 gramas de carboidrato, a gente tem de proteínas 10, então é um produto que realmente cumpre o que ele fala, né? Ele fala que é proteico, ele realmente é proteico, tem mais proteína do que os outros nutrientes. Gordura é muito pouco, né? Gorduras totais 1 grama, das saturadas 0,2 grama. Mesmo se a gente for pensar no produto inteiro, ainda é pouca coisa, vai ser uns 2,5 gramas de gordura no total, né? Menos de 1 grama de gordura saturada. A quantidade de sódio, se a gente for pensar no total, vai dar uns, assim, exagerando, uns 300 miligramas no máximo, então não é tão baixo, mas sem comparação com o macarrão instantâneo. Tem uma quantidade legal de cálcio, que às vezes é um micronutriente que as pessoas que não gostam de beber leite puro e não procuram outras fontes vegetais acabam não consumindo a quantidade adequada. Então, assim, não tem comparação. É um Uhum. alimento ultraprocessado? Sim, o macarrão instantâneo e sim a bebida láctea. Mas não tem comparação com o quão pior é o macarrão instantâneo. Por isso a gente não pode generalizar as coisas, porque a gente acaba daí às vezes deixando de consumir alimentos só por causa da classificação e ao invés de pensar que, ok, nós realmente temos a orientação no Guia Alimentar da População Brasileira de basear nossa alimentação em alimentos in natura e minimamente processados, que é ter uma alimentação com comida de verdade. Isso Sim. é o ideal. A gente ter arroz, feijão, ter um pão com alguma coisa e ter o industrializado, o ultraprocessado como exceção no nosso dia. Só que o problema é que às vezes essas notícias espalham um terrorismo como se fosse proibido e se tu tivesse qualquer tipo de industrializado, ultraprocessado no teu dia, isso fosse te fazer uma pessoa menos saudável ou fosse te trazer riscos para a saúde, independente de qual for o alimento. Então,
cuidado, né? Então, uma coisa que eles trazem bastante nessa notícia é essa fala, né, de que alimentos ultraprocessados são danosos à saúde quando consumidos em excesso. Os estudos que observam isso, o que eles fazem? Eles perguntam, basicamente, para as pessoas a quantidade de alimentos ultraprocessados que essas pessoas consomem e vai relacionar isso a alguns desfechos em saúde. Então, risco cardiovascular, piora cognitiva, peso, IMC, enfim, eles vão fazer essa relação. E muitas vezes eles não fazem essa diferenciação de que alimentos ultraprocessados a gente está falando. Até porque muitas vezes, por exemplo, países que as pessoas consomem muito ultraprocessados, como por exemplo os Estados Unidos, as pessoas não estão com riscos de saúde porque elas consomem muita bebida láctea rica em proteína. A gente está falando de macarrão instantâneo, de lasanha congelada, de bolacha, de refrigerante, de outros alimentos ultraprocessados que têm uma qualidade nutricional pior. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, né? Quem consome esses alimentos em excesso, geralmente são ultraprocessados que são bem palatáveis e que têm pior qualidade do que esse. Então, parece que eu estou super fazendo uma defesa da bebida láctea, mas a questão é que se a gente comparar com outros alimentos industrializados que são de pior qualidade, é injusto, sim, sabe? Sim, com Então, certeza.